Eu sei que eu estou demorando com a sequência dos vídeos. Infelizmente, eu não estou conseguindo encaixar as gravações, as edições, ainda na rotina. Eu não estou com uma rotina muito organizada e aí fica assim, né? Um vídeo por semana e de repente a cada 15 dias, mas cá estou para falar sobre as fases do trabalho de parto. Inclusive, eu estava numa consultoria e já aproveitei, né? Já desliguei a câmera, a gente estava por ligação, já desliguei, falei, vou gravar um vídeo, eu tenho que sair, eu tenho um encontro com o meu marido. Então, se eu preciso sair, mas rapidinho, é um assunto breve, é um assunto rápido, né? Não toma muito tempo. Vou abordar apenas 3 fases, que é a fase latente, a fase ativa e o expulsivo. As características, como identificar, em outro momento eu faço um vídeo sobre dicas, né, sobre exercícios, né, o que você pode fazer para auxiliar em cada fase. Primeiro, nós vamos entrar na fase latente. Fase latente do trabalho de parto, ela vai ser caracterizada por uma dor leve a moderada. A gente usa esse termo, dor leve a moderada, porque você precisa entender que a dor é uma experiência única. Cada um de nós, isso assim, toda a humanidade, incluindo os homens, né? Não estou falando só de mulheres em relação ao parto. Nós temos um limiar, uma tolerância de dor. A minha tolerância não é igual à sua, e a sua não é igual da sua amiga, que já fez um relato de parto para você, ou da sua irmã, da sua mãe. Então, enfim, cada um enxerga e sente a dor de uma maneira. Então, a dor ela é uma experiência única e intransferível. Nós temos, em relação ao trabalho de parto normal, algumas características que as mulheres normalmente compartilham. Então, existe meio que um padrão, porém, há uma individualidade que precisa ser respeitada. Então, quando a gente fala de uma dor leve a moderada, isso vai depender de como você sente aqueles sintomas e como você está naquele momento. A fase latente, ela é como se fosse um aquecimento, como se você estivesse se preparando ali, colocou a roupa, a leg, o tênis, e você está se aquecendo para a maratona, para uma corrida que vai acontecer daqui a poucos instantes. Ela vai variar em dilatação de 1 dedo, 1 centímetro de dilatação, até 5. É normal a mulher sentir uma dor leve a moderada na região da lombar, inferior aqui da lombar, uma pressão, a barriga vai endurecer e vai sentir uma cólica, como se fosse uma cólica menstrual, né, mas no pé da barriga. Temos as contrações de treinamentos e os pródromos, que já endurecem a barriga. Então é mais ou menos isso, só que vai ter um pouco mais de intensidade. Nesta fase pode ser que aconteça de perder o tampão mucoso, pode ser que a bolsa estoure, pode ser que venha acontecer alguns desses eventos que vão marcar o início do trabalho de parto. Porém, as contrações na fase latente, elas não são contrações ritmadas. Essa é a principal característica da fase latente. As contrações não têm padrão e as contrações, na verdade, elas não vão ter uma efetividade no útero, justamente por não ter esse padrão, esse ritmo, não manter esse ritmo de contração, ok? Uma dica que eu não me aguento, uma dica nesta fase que eu dou para minhas pacientes: descanso. É uma fase que você está sendo preparado, o corpo está sendo alertado de que, vamos começar a nossa maratona. Então, eu recomendo que você descanse, porque neste momento pode ser que ela dure dias ou até mesmo semanas. E você vai lá na médica, ela fala: seu colo tá amolecido, faz o toque, né? Fala: seu colo tá amolecido, você tá aqui com 1, 2 de dilatação. Pode ser que você entre em trabalho de parto e as contrações começam a ficar ritmadas de um dia para o outro. Mas isso também pode demorar 1 semana, até 10 dias. Então, se você começar a ficar ansiosa, se movimentar demais, a gastar muita energia, isso vai te atrapalhar. Faça coisas que distraem sua mente.
assiste filme, vai ver as amigas, né? Toma um café, sai, passeia, continua fazendo as suas atividades físicas, caminhada, pilates, fisioterapia, não suspende, porém de uma maneira mais leve, senão bitola. Lembra que eu falei da ocitocina? E aí você atrapalha o seu corpo a trabalhar. Bom, dito isso, nós temos a fase ativa. Aqui, minha amiga, é que começa o BO. Aqui realmente existe dor. Independente do seu limiar, se você sente menos ou mais, você vai sentir dor. Então, as contrações, elas se intensificam. Na fase latente, você ainda conseguia conversar, né, manter algumas atividades. Aqui na fase ativa, é o momento de você se concentrar. As contrações começam com um ritmo frequente e você realmente entra para si e não tem mais o que externalizar. Na fase ativa, nós iniciamos com contrações regulares, contrações ritmadas. Então anota aí. Se você tiver até 3 contrações em 10 ou até 10 minutos que durem aproximadamente 40 segundos ou mais, minha amiga, você está em fase ativa. Observação. Esse padrão precisa ser contínuo por pelo menos 1 hora, tá? Porque às vezes acontece de uma mulher ter 3 contrações, aí com duração de 1:30, 2 minutos, em menos de 10 minutos. Mas aí passa 10 minutos, 15 minutos, de repente cai esse padrão. E aí não volta a ter contrações. Então isso é um alerta, porque muitas mulheres acham que estão em trabalho de parto e aí vai para o hospital e na hora que chega lá tá com 3 de dilatação ainda. A partir de 6 dedos de dilatação considera a fase ativa, ou seja, né, é mais da metade do caminho, né? Quando a gente fala que a gente precisa de 10 dedos de dilatação para entrar no expulsivo. Então anota esse padrão. Esse padrão ele precisa se repetir, tá? Por pelo menos 1 hora. Uma dica boa que eu dou para as minhas pacientes é testar o chuveiro, a água quente. Vá para o chuveiro, fique debaixo da água quente ou numa banheira, né? Por pelo menos 20 minutos. Tem que ser no mínimo 20 minutos, tá? Pode ficar ali 30 minutos, 40 minutos. Se você perceber que as contrações diminuíram, seu corpo relaxou, alarme falso. Agora, se as contrações começarem a ficar mais intensas, significa que o trabalho de parto realmente está ativo e evoluindo. Então, o chuveiro é uma dica fenomenal para você tirar essa dúvida se está ou não em fase ativa de trabalho de parto. Baixe um aplicativo, põe aí na pesquisa na lupinha, contador de contrações. Isso ajuda bastante a você identificar. Ele vai te mandar notificações, ele mesmo que vai contabilizar o intervalo, para você não precisar ficar mexendo com o cronômetro, né? Enfim, nessa hora a gente não tem muita cabeça e às vezes o acompanhante tem menos do que a gente. Na fase latente, que pode demorar aí 1 dia, né? 7 dias, ela tem espaçamento. Então a gente consegue lidar melhor com a dor. Então, por mais que possa durar até 1 semana, a gente consegue lidar com a dor. Porém, como na fase ativa o intervalo diminui entre as contrações, nós tendemos a sofrer mais. Normalmente, as pesquisas apontam que em primíparas, a fase ativa do trabalho de parto tende a demorar de 6 a 12 horas. Em mulheres que já têm um filho ou mais, isso pode variar de 4 a 6 horas. Mas se você está na fase ativa pela primeira vez, imagine só, 12 horas de dor é muita coisa. E por isso que a gente precisa vigiar a cabeça, vigiar o ambiente, igual eu disse no vídeo anterior, né, para poder evitar intercorrências e interferências que vão multiplicar essa sensação de dor. Se na fase latente eu te indiquei o descanso, que na fase ativa eu reforço respiração, movimentos e oração. Você precisa estar sempre em contato com a sua fé, conversando com o seu bebê, lembrando por que você está passando por isso e tendo em mente, eu falo isso para as minhas pacientes, que a escolha de via de parto, ela favorece principalmente o bebê. A partir do momento que a gente descobre a gestação, a gente precisa aprender a se colocar atrás e os filhos na frente.
porque nós somos quem conduz nossos filhos. Então, a gente escolhe a via de parto, né? A gente padece no trabalho de parto, é um sofrimento por um bem maior, porque os benefícios favorecem muito mais o bebê do que nós. Nós também somos favorecidas pelo parto normal, mas não é esse o pensamento que vai, né, que tende a te levar para a sala de parto. Você precisa focar no seu bebê. E olha, ele está sofrendo também para nascer. E é normal, é natural da vida. Veio ao mundo, acabou. Um sofrimento atrás do outro, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E o bebê, ele vai aprender isso a partir do parto dele, do nascimento dele. É a coisa mais linda. E o seu bebê tá fazendo força. Seu bebê tá ali concentrado, ele tá descendo, né, pelos estreitos da pelve, ele está rodando, girando ali, louco, ansioso para poder te ver, te conhecer, e tudo é novo para ele precisa te encontrar. Então tenha isso em mente, não fica focada só na sua dor, no seu sofrimento, foque naquele momento que vai acontecer em breve, que é o encontro de vocês dois. É como se ele estivesse correndo da maratona de um canto e você estivesse correndo de outro canto para vocês se encontrarem aqui no meio. E aí, minha amiga, nasce o maior amor e o melhor amor que uma mulher pode experimentar. E chegamos na fase expulsiva. Então a gente passou pela fase latente, de 1 dedo de dilatação até 5, entrou com 6 dedos de dilatação, fase ativa. De 6 até 10 dedos de dilatação, nós entramos na expulsiva. Você chega no momento agora que o bebê já desceu os estreitos, ele está ali embaixo, encaixadinho para poder nascer. Então é o momento que você começa a sentir os puxos. Antes disso, você não tem vontade de sentir força. Se porventura você for orientada a fazer força sem sentir essa necessidade fisiológica, não faça. Se você fizer, você vai correr risco de maior laceração, vai se cansar, vai se frustrar e vai trabalhar contra o seu corpo. Porque as fases, elas são individualizadas, cada uma com seus hormônios agindo. Por exemplo, quando a gente chega na fase do expulsivo, eu comentei isso no último vídeo, aqui a adrenalina sobe. E nós precisamos dela para o nosso bem, porque agora a gente precisa de força, a gente precisa de valentia. A adrenalina sobe para dar aquele, sabe, aquele up, aquele vamos, empurra, faz força. E a fase do expulsivo, ela pode demorar de 1 hora até 3 horas. Independente se é o primeiro parto, se é o segundo, se é o terceiro. Então, assim, é uma particularidade de cada mulher. Não se compare. Esses padrões que eu falo aqui, né, não é, assim, algo para você tomar como referência e falar, nossa, o meu vai ser assim. Não, são pesquisas que fazem uma média, ok? Priorize posições que favorecem a descida do bebê. Não vou falar assim, eu também não sou o tipo de profissional que fala assim para as minhas pacientes, você tem que parir nessa posição. Nós treinamos nos atendimentos todas as posições possíveis e que favorecem a saída do bebê, porém eu sempre deixo muito claro, no momento do parto, a gente pode ter falado assim, ó, essa aqui é a posição que menos ocorre lacerações. E a mulher fala, eu quero fazer essa, eu quero fazer essa, eu quero fazer essa. Chega lá, na hora que ela experimenta essa posição, ela não gosta. Ela não dá bem, não encaixa, não tá funcionando. Então você precisa ouvir o seu corpo. Se você chegou no expulsivo, tá em alguma posição que você sente que não tá favorecendo o seu corpo, não tá favorecendo o bebê, porque ele está fazendo força para nascer, minha amiga, mude. Pede para levantar, pede para agachar, pede para virar de lado, movimente-se. As orientações, elas servem para nos dar uma luz, uma guia nesse caminho, mas não é para ser engessado. Não tem como a gente prever como vai ser o trabalho de parto de cada mulher que, por exemplo, que eu acompanho. Isso não tem como. Então é basicamente isso, meninas. Agora eu preciso ir porque realmente hoje eu estou atrasada e eu espero que a gente se encontre em breve, né? No menos tempo possível. Eu vou conseguir continuar gravando os vídeos para a gente poder manter esse bate-papo sobre educação perinatal em dia. Um beijo e até a próxima!